doce voz eu ouço. Nós começamos, na verdade, a viajar na semana passada, conversando aqui sobre essa série chamada Plano de Voo. E a gente compartilhou um pouquinho sobre o que é o plano de voo na aviação, que é aquele documento que todo piloto é obrigado a preencher e que contém algumas informações sobre o voo. Informações de segurança, como origem, destino, quantidade de combustível necessário, a rota que vai ser traçada. E nós fizemos então uma analogia com a nossa própria jornada, dizendo que nós também precisamos de um plano de voo. Nós também precisamos saber de onde partimos, para onde vamos, embora a gente saiba que, diferentemente do que acontece com os pilotos de avião, a nossa rota não está muito bem traçada. Nenhum de nós sabe, na verdade, onde vai chegar e por quais caminhos vai passar ao longo do ano. Por isso a nossa rota, o nosso voo, a nossa viagem é cheia de incertezas, porque nós não conseguimos visualizar tudo. Não temos todas as respostas. Então, essa viagem se torna uma viagem de fé. Por isso é importante que nós pensemos em tudo aquilo que a gente já cantou hoje, sobre a confiança naquele que conhece o caminho, que é o nosso Deus. Na semana passada a gente começou a conversar sobre os patriarcas, que para nós serão uma espécie de paradigma, de modelo, que nós vamos usar ao longo dessa série. Falando sobre Abraão, vimos que ele, como pai da fé, é aquele que um dia ouviu uma voz diferente, a voz de Deus, que lhe disse: sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O resumo da vida de Abraão, do chamado de Abraão, pode ser lido na carta aí aos Hebreus. E apenas como recapitulação, vamos ler juntos, de forma bem sucinta, o que foi essa viagem de Abraão. Será que a gente pode ler juntos ali? Vamos lá? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas. Esse é Abraão, aquele que, quando chamado, partiu. Vimos então que na nossa própria vida, muitas vezes, ao ouvir essa voz, é preciso largar, é preciso deixar o conhecido, a zona de conforto, e muitas vezes se aventurar em direção ao desconhecido, a terra que Deus está nos dirigindo, está nos mostrando. A nossa viagem hoje vai continuar e nós vamos falar sobre o filho de Abraão, chamado também de filho da promessa. O seu nome é Isaque. Muitos talvez já tenham ouvido falar sobre Isaque, e a sua história vem intimamente relacionada com a história de Abraão. Muitas vezes a gente já ouviu aquela expressão: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isaque está ali no meio, né? Ele é o filho da promessa. É o filho que Deus prometeu dar a Abraão, mesmo quando Abraão já não conseguia mais achar que podia ter filhos. O que é que nós podemos aprender com Isaque? Eu confesso a vocês que antes de entrar para o seminário de teologia, eu fiz 1 ano e meio de engenharia, porque eu gosto muito de números, estatísticas, e eu aprendi a fazer um exercício na Bíblia, através de algumas ferramentas, que é, através de alguns números, aprender algumas lições na Bíblia. E quando eu penso nos patriarcas, essa semana eu pude fazer uma rápida pesquisa sobre a frequência em que esses patriarcas aparecem na Bíblia. Pra você ter uma ideia, eu descobri que Abraão aparece cerca de 290 vezes na Bíblia inteira. Existem 290 referências ao nome Abraão na Bíblia toda, mais ou menos 290 referências. Sobre Jacó, nós temos 370 referências.
E aqui considerando Jacó e considerando também Israel, que foi o nome que Jacó recebeu. O nome dele foi mudado. Sobre José, que também será um dos patriarcas que nós vamos ver aqui, nós temos cerca de 200 referências. E a grande questão é, quantas referências nós temos sobre Isaac? Porque eu acho que só da gente pensar nisso, já vai ajudar a gente a começar a conhecer um pouco Isaac. Isaac tem 130 referências. O que você está percebendo? De cara, Isaac é a pessoa menos mencionada, menos citada na Bíblia. De todos os patriarcas, ele é o que tem a história mais curta. Embora o que seja impressionante é o que viveu mais. Você sabia disso? A Bíblia tem alguns números, às vezes, que impressionam um pouco. A gente custa acreditar, mas Abraão, a Bíblia diz que viveu 175 anos. Jacó, sabe quantos anos viveu? Alguém sabe quantos anos Jacó viveu? Jacó viveu 147 anos. José, alguém sabe quanto tempo viveu? 110. Morreu novo ainda, novinho, um jovem, na flor da idade. E Isaac, você sabe quantos anos Isaac viveu? 180 anos. É engraçado, porque ele é o que mais viveu e é o que tem a história menor. Devia ser o contrário, não é verdade? Mais vida, mais história para contar. Mas a história, a referência a Isaac é a menor. Ele é o que menos viajou de todos os patriarcas. O que me leva, então, a desconfiar que Isaac é um coadjuvante. Isaac não é protagonista. Isaac não é, nem de longe, aquele que é o principal de todos os patriarcas. E isso me ajuda um pouco a pensar sobre essa história a partir da ótica do protagonista e do coadjuvante. Porque a gente vive num mundo de celebridades. A gente vive num mundo que diz o tempo todo que a gente tem que ser protagonista. Que ser um mero coadjuvante não adianta muito. Que a gente precisa se destacar. Que a gente precisa ser o melhor. Que a gente precisa ter mais. E quando eu olho para a história de Isaac, eu vejo a história de cada um de nós. Pessoas comuns. Que muitas vezes no trabalho não são protagonistas, não têm uma posição de destaque, mas estão ali no meio. Assim como Isaac, que está entre Abraão e Jacó. Somos muitas vezes nós. Estamos aqui no meio. E por isso nós vamos aprender algumas coisas muito especiais sobre a vida de Isaac, que tem muito a dizer para aqueles que são coadjuvantes da vida. Se você não se vê como protagonista, talvez você se identifique bastante com a história de Isaac. Vamos pensar então em algumas passagens. Nós não vamos ter como ler toda a história de Isaac, embora não seja uma história tão longa, mas para nós aqui ocuparia um tempo considerável. Então nós vamos ler algumas passagens e vamos discutir algumas fases, alguns momentos especiais na vida de Isaac. Vamos então começar a nossa viagem em Gênesis capítulo 17, que é onde pela primeira vez aparece o nome Isaac. E olha só o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 17, dos versículos 17 a 19. Nós temos aqui um diálogo entre Abraão e Deus. E diz assim: Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. É aqui que pela primeira vez na Bíblia aparece o nome
Isaac. E a palavra Isaac significa literalmente, ele riu. A palavra Isaac vem da raiz da palavra riso, em referência ao fato de que, quando Deus disse a Abraão que ele teria um filho, o texto diz que ele se ajoelhou e ele riu. Senhor. É engraçado, o texto não diz que ele riu de Deus. Ele riu de si mesmo. Ele falou, Senhor, filho, Senhor, nem para fazer dá mais, Senhor. Quanto mais ter. O velhinho já está com 100, Sara, 90. Há muito tempo que a gente não sabe o que é isso, Senhor. Ter filho, não dá para gente. No entanto, Deus olhou para aquilo. É o riso, viu, Natália? Ele riu. Quem sabe você pode dar o nome do seu filho de Isaac? Não é? Ficaria legal, não ficaria? Ela riu. Olha aí. Isaac, é esse. É o filho do Benjamim e da Natália. Ele riu. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que a primeira vez que a palavra Isaac aparece, quem é que disse essa palavra? Vocês lembram que a primeira palavra na vida de Abraão foi de quem? De Deus. E a primeira vez que alguém chamou Isaac, quem foi? Foi Deus. Isso me ensina que Isaac aparece na história bíblica mesmo antes de nascer. Antes que ele nascesse, ele já existia. Ele já existia para Deus. Deus chama Isaac mesmo antes de Isaac sequer ter nascido. Isso me faz lembrar do Salmo de número 139, quando o salmista diz, numa oração, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Esse é Isaac. Aquele que foi conhecido antes de nascer. Aqueles que já tiveram filhos, ou aqueles que estão se preparando para ter filhos, sabem que mesmo antes de você ter um filho, você já começa a amar o seu filho. Você já começa a pensar nele. Você já começa a imaginar. Quando a mulher engravida, ela já começa a se relacionar ali com a criança dentro da barriga. Eu imagino que Deus, mesmo antes de Sara engravidar, Deus já estava imaginando Isaac. Deus já estava escrevendo a vida de Isaac. E é assim com a gente. Deus conhece a gente mesmo antes da gente ter nascido. A gente vai aprender nessa jornada que a gente entra na estrada, mas antes da gente entrar na estrada, Deus já está preparando essa estrada. Antes de você colocar o carro no caminho, esse caminho já está sendo preparado por Deus. Isso é maravilhoso, a gente entender que quando a gente vai nessa estrada, a gente não está sozinho. Não é simplesmente a gente que constrói essa estrada, não. Essa estrada ela já está construída. E aí Isaac então vem ao mundo. E a gente vai aprender que os primeiros 40 anos da vida de Isaac foram os anos de formação de Isaac. Aquilo que Isaac aprendeu nesses primeiros 40 anos é o que formou, é o que forjou o seu caráter, a sua vida. E mais para frente, quando ele já tinha passado dos 40, algumas coisas que ele vivenciou, a gente pode dizer que foram fruto do aprendizado que ele teve nesses 40 anos. Eu queria então chamar a sua atenção para 3 fatos que foram absolutamente decisivos na formação de Isaac durante os seus primeiros 40 anos. O primeiro deles é talvez o mais importante, que foi o seu nascimento. Gente, o seu nascimento foi um milagre. Foi um milagre extraordinário, porque um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, a Bíblia traz essa história, muita gente não entende, e veja só como é que a narrativa bíblica fala sobre a chegada de Isaac. Gênesis 21,
Os primeiros versículos: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O riso está presente. O riso que no princípio era um riso meio de... como assim? Se transformou num riso de alegria autêntica. A gente pode dizer que na história de Isaque, quem ri por último é Deus. Ele começa como uma piada e ele termina como uma realidade. Essa é a história de Isaque. Para você ter uma ideia da força, do impacto desse milagre que aconteceu na vida de Abraão, que foi a chegada de Isaque, o apóstolo Paulo, muitos anos depois, fazendo uma reflexão sobre a vida de Abraão, disse o seguinte, escrevendo aos Romanos, olha só esse trecho da carta de Paulo aos Romanos: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A chegada de Isaque foi um exercício tremendo de fé para Abraão. E eu imagino que quando Isaque nasceu e durante a sua infância, muitas vezes ele ouviu, perguntando: mãe, pai, como é que foi quando eu nasci? E eu imagino as histórias que Abraão e que Sara contavam para Isaque sobre esse milagre que foi o nascimento. Eu não sei se você nasceu de uma forma assim milagrosa, de uma forma espetacular, contrariando todas as expectativas, quem sabe até na medicina, como foi o caso de Isaque. Mas a gente pode dizer sem dúvida alguma que Isaque chega com a condição de filho da promessa, e eu imagino que cercado de muita expectativa, porque ele havia sido esse menino que veio ao mundo de uma forma extraordinária, como um milagre. Isaque podia dizer: eu sou um milagre. Esse é Isaque. Só que Isaque começa a crescer, e o texto então nos conta sobre um segundo momento nessa caminhada dele até os primeiros 40 anos. Na sua adolescência, surge então uma prova de fogo. Se o seu nascimento foi um milagre, a sua chegada foi algo sobrenatural, nós vamos encontrar outra resposta impressionante de Deus, outra experiência que Abraão e Isaque experimentaram na sua adolescência. Veja só o que o texto de Gênesis, no capítulo 22, diz. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Como assim?
Para nós esse texto soa muito estranho. Sacrificar o filho, uma criança. É preciso que você entenda que naquela cultura antiga, na cultura de onde Abraão havia vindo, sacrifício humano era comum. Não era como hoje. Deuses da antiguidade pediam o sacrifício dos filhos, dos primeiros filhos, dos primogênitos. Abraão, que vivia no meio desses deuses, de repente ouve a voz diferente de Deus, o Pai. E ele começa uma caminhada de relacionamento com esse Deus, e Abraão está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala assim para Abraão, eu imagino que a princípio ele não entende muito bem, mas como assim? Ele prometeu um filho, agora ele pede o filho? Mas eu imagino que Abraão deve ter pensado, será então que esse Deus é igual aos meus deuses? Será que esse Deus, essa voz que eu ouvi, é a de um Deus parecido com aqueles lá da terra de onde eu vim, que pede o sacrifício de crianças? Vai ver que essa é uma peculiaridade desse Deus que eu não conhecia. O texto diz que Abraão parte. O texto é marcado de dramaticidade, porque diz que os dois caminham juntos, Isaac levando a lenha. E a certa altura da caminhada, Isaac pergunta, pai, nós estamos aqui com a lenha, estou vendo aqui o material para o fogo, estamos subindo um monte, mas cadê o animal que nós vamos sacrificar? E a resposta de Abraão, qual é? Meu filho, Deus vai prover. Veja as palavras. Imagino que situação difícil ele não podia dizer. Naquele momento ele precisa controlar a sua emoção e ele simplesmente diz, meu filho, Deus vai prover. O texto de Hebreus, muitos anos depois, faz uma leitura desse fato, dizendo que Abraão partiu para Moriá, e ele fez isso porque ele cria, inclusive, que Deus, que havia gerado Isaac de uma forma sobrenatural, poderia até mesmo ressuscitar Isaac. E que era mais ou menos isso que Abraão tinha em mente, que Deus ia ressuscitá-lo. Ele partiu. Ele ainda não conhecia Deus plenamente. Deus não havia ainda se revelado a ele. E quando ele sobe a um monte, ele prepara o altar, ele prepara o fogo, ele amarra Isaac. E o texto não fala absolutamente nada sobre a reação de Isaac. Mas ele já era um adolescente contra um velho. Ele facilmente poderia ter resistido e falar, como assim? Vou sair daqui. Mas o texto diz que ele é colocado sobre o altar. Abraão pega a faca, estende a mão. E quando Abraão está para cravar, uma voz do alto diz, Abraão, para. Eu sei que você me ama. E essa lição ficou gravada na mente de Abraão e a partir daí em toda a sua descendência. Abraão agora sabia. Esse Deus que falou comigo, essa voz é de um Deus que jamais aceitará o sacrifício de crianças. Ele agora sabia que o seu Deus era diferente dos outros deuses. Porque Deus falou com ele, não faça isso. Isso foi uma prova. A gente não entende muito bem, a gente pode questionar, vivendo no século XX, numa cultura completamente diferente, mas o fato é que Abraão entendeu. E aqui eu vejo algo extraordinário, a gente poderia caminhar basicamente sobre essa passagem. Eu vejo, por exemplo, que Deus está ensinando que Ele é mais importante do que a sua bênção, porque muitas vezes o que acontece, sabe o que é? É que nós oramos e clamamos a Deus por algo, Deus nos dá algo, e aí quando a gente recebe esse algo, sabe o que a gente faz? A gente se apega mais à bênção do que ao Deus que deu a bênção. E aí Deus diz, olha, eu dei a bênção, eu quero tirar a bênção. Será que você vai continuar fiel a mim? A gente poderia conjecturar aqui, mas pense agora no coração de Isaac.
Porque geralmente a gente fala a partir da perspectiva de Abraão, porque essa é a perspectiva do texto. Mas pense na perspectiva de Isaac, aquele menino, adolescente, subindo para ser sacrificado, e ele foi. Pense em como essa experiência ficou marcada na sua história, na sua memória, como isso foi forte para a sua formação. Como ele também aprendeu a conhecer o Deus do seu pai a partir da experiência da caminhada até Moriá. Se o seu nascimento foi um milagre, na sua adolescência ele passou por uma prova de fogo. E assim é com a gente também, não é verdade? Muitas vezes a gente não passa por provas de fogo. Muitas vezes a gente não passa por momentos extremamente difíceis. Pelo fogo mesmo. E Deus muitas vezes nos leva até o limite. E aí ele diz, para. Tá bom. Essa foi a experiência de Isaac na sua adolescência. E Isaac continuou a crescer. Agora ele conhecia melhor o amor do seu pai, conhecia melhor o amor do Deus do seu pai. E aí chega então Isaac aos 40, perto dos 40. E Isaac então, já adulto, vai experimentar o luto e o consolo. Uma das coisas difíceis que Isaac teve que aprender a lidar, justamente pelo fato dele ter sido um filho da velhice, foi que ele experimentou o luto muito cedo. Ele experimentou o luto pela perda da sua mãe aos 37 anos. O texto, em Gênesis capítulo 23, e aqui é importante que você veja a sequência. Gênesis 21, nascimento de Isaac. Gênesis 22, a adolescência de Isaac, subida com o pai para Moriá. Gênesis 23 fala sobre a morte da mãe de Isaac. E ao que tudo indica, com 37 anos, Isaac, ainda solteiro, ele era já um solteirão, mas provavelmente muito apegado à sua mãe, ele sente profundamente a perda da sua mãe. E o luto entra na história dele, ele aprende a lidar com a perda. E sabe o que acontece? Logo depois da morte da mãe, o pai de Abraão chega para o seu servo de confiança e diz assim, olha, Abraão precisa de uma mulher. Ele perdeu a mãe, mas ele precisa de uma mulher. Eu falei o quê? Desculpa. Abraão chega para o seu servo e fala, Isaac precisa de uma mulher. E ele manda então o seu servo Eliezer lá para uma terra distante, a terra de onde ele havia vindo, de onde ele tinha vindo. E ele fala, olha, vai lá, e no meio da minha família, alguma das minhas sobrinhas, netas, você vai arrumar uma mulher para o meu filho. E aí chega o capítulo 24. Se no capítulo 23 a gente tem a morte da mãe de Isaac, no capítulo 24, extremamente ligado a esse fato, nós temos o casamento de Isaac. Isaac, então, se casa com uma das suas primas, chamada Rebeca, o nome da minha filha, aos 40 anos de idade. E o texto diz o seguinte, o último versículo do capítulo 24, diz que Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. O que você está percebendo? É que foi exatamente a vinda de Rebeca que preencheu um vazio que ficou pela perda da sua mãe Sara. Quando adulto, então, Isaac passa por essas duas experiências, a experiência da perda e a experiência de casar. Ainda que a princípio, e se ele vivesse na nossa cultura hoje, ele já teria um casamento não tão alegre, porque ele já não teria sua mãe para entrar com ele na igreja. Ele entraria talvez sozinho ou com uma tia. 3 anos apenas depois da morte da mãe, ele se casa finalmente com Rebeca. Experiência do luto e do consolo, da perda e de um espaço vazio que é ocupado. Esses 3 fatos, o nascimento de Isaac, miraculoso, a adolescência de Isaac, uma prova de fogo, e quando adulto, a perda da mãe e o seu casamento, forjaram em Isaac quem ele era. E aí então, gente, nós vamos agora tirar
ou aprender com Isaac as suas lições. O que ele aprendeu então a partir desses primeiros 40 anos? De que maneira esses 3 incidentes ou 4 incidentes marcaram e ensinaram Isaac a ser quem ele de fato foi? Vamos então aprender com ele. O que Isaac aprendeu ao longo da vida? E que nós também podemos aprender para a nossa própria jornada, para o nosso plano de voo. Em primeiro lugar, nós vamos ter o conceito e a virtude da paciência. Gente, Isaac aprendeu a lidar com o tempo. É interessante que no registro do nascimento de Isaac tem essa expressão, dizendo que Sara engravidou, deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Isaac ouviu desde muito cedo as histórias de seu pai sobre a promessa de Deus. E também ouviu aquelas histórias sobre como demorou. Como Deus disse que daria um filho e como ele demorou para cumprir essa promessa. Isaac tinha ouvido essas histórias. Isaac precisou esperar 40 anos para casar com Rebeca. Pode ser que para a nossa cultura isso não seja nada demais. Hoje em dia a galera se casa aí com 40, 40 e pouco. Mas naquela cultura isso não era normal. Um homem casar com 40 anos. Quem sabe já era até avô. Com 40 anos não dá. Isaac esperou 40 anos por Rebeca. Depois que ele se casa com Rebeca, a Bíblia diz que Rebeca era estéril. Assim como a sua mãe. E a Bíblia diz, exatamente aqui em Gênesis, capítulo 25, que Isaac orou para que Deus desse a ele filhos. Não ter filhos era uma maldição e colocava a promessa de Deus de uma descendência para Abraão sob suspeita. Sabe quantos anos Isaac orou e ele precisou esperar para ter filhos? Ele precisou esperar mais 20 anos. Ele esperou 40 para casar, depois ele esperou mais 20 para ter filhos. Deus, de forma miraculosa também, permitiu que a sua mulher Rebeca engravidasse. Depois ele tem 2 filhos, e eu vou falar sobre isso no domingo que vem, sobre esses 2 filhos de Isaac. Gente boa, Jacó, Esaú, se davam super bem. Vocês estão rindo porque vocês sabem que não é isso. Os 2 brigaram demais, quase se mataram. Eles eram inimigos mortais. E sabe o que acontece? Isaac viveu e esperou para ver a reconciliação dos seus 2 filhos. Você está percebendo quantas vezes Isaac precisou esperar? Como Isaac teve que aprender a lidar com o tempo? Como ele precisou aprender que o relógio de Deus não é igual ao nosso relógio? E sabe o que eu aprendo com Isaac? Para o meu plano de voo, eu aprendo que Deus não trabalha sob pressão. Que não adianta eu querer apressar as coisas. Tem coisas na vida que tem o tempo certo para acontecer. Sabe o que acontece? A gente vive num tempo onde a espera se tornou tortura. Se você vai para qualquer lugar, de um banco até um parque de diversões, se você tem que esperar mais do que meia hora, isso é uma tortura. Você liga para uma assistência técnica, ou para tirar uma dúvida, ou para reclamar de uma conta, você tem que esperar no telefone, isso te angustia. Nós somos de uma geração do instantâneo, onde as coisas precisam acontecer rápido, onde não dá para esperar muito tempo para nada. A gente não sabe esperar. E sabe o que acontece? Essa geração do instantâneo, ela gera um efeito colateral terrível, chamado tédio. Porque da mesma forma que a gente consegue as coisas muito rápido, a gente se entedia das coisas muito rápido. Se você for lá em casa e de repente você chegar lá no quarto da Rebeca e da Gabi, se elas ficarem 5 minutos sem ter algo específico para fazer, ela vai chegar para você e vai falar: estou entediada. Eu nunca vi uma criança ficar entediada em 5 minutos. Não tenho nada para fazer, estou entediada.
A gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. Não dá para não fazer nada. Perder tempo, olha que expressão que a gente criou, perder tempo. Eu aprendo com Isaac que Deus tem um relógio. É engraçado que lá na segunda carta de Pedro, a gente lê que 1000 anos para Deus é como um dia. Melhor, 1000 anos para nós é como um dia para Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Agora para pensar quantas vezes a gente se precipita. Para pensar como que o tempo para nós é angustiante. Lidar com a espera, com a demora, de ter que ver alguma coisa e essa coisa não acontecer. Eu olho para a vida de Isaac e eu vejo como ele teve que lidar com prazos longos, com tempos longos. Gente, a vida cristã é assim. Não adianta apressar, não adianta tentar atropelar. É preciso ter tempo, dar tempo ao tempo. Existe uma frase maravilhosa de Madre Teresa, que viveu no século XV, sobre a paciência. E ela diz o seguinte: nada te turbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Por quê? Só Deus basta. Essa é uma oração, uma prece que a gente deveria aprender, porque muitas vezes a gente está com pressa. E Deus vai dizer para você: olha, paciência, espera, é preciso calma, não pode ser corrido. Será que no plano de voo para 2013 você não precisa botar uma marcha um pouco mais lenta, esperar mais, ser menos precipitado, esperar para ver o que vai acontecer? Paciência é o que nós aprendemos com Isaac. Segundo lugar, ao longo da vida, Isaac também aprendeu algo preciosíssimo, que é o valor da perseverança. Gente, é maravilhoso como a gente pode ver a partir da experiência lá do Moriá, a perseverança sendo forjada no caráter de Isaac. Aquela caminhada, e quando Isaac pergunta: que deu o cordeiro, que deu o animal para sacrificar, e Deus diz, Abraão diz: olha, Deus vai prover, vamos em frente, vamos perseverar no caminho. Isaac não estava entendendo, ele tinha dúvidas, mas ele continuou. E gente, um pouco mais à frente, já Isaac adulto, depois que Abraão havia morrido, existe uma passagem em Gênesis, no capítulo 26, que é muito interessante para a gente compreender como que essa perseverança ficou marcada na vida de Isaac. Olha só, no capítulo 26 de Gênesis, dos versículos 1 a 6, diz o seguinte: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Assim, Isaac ficou em Gerar. Sabe o que eu acho muito interessante nesse texto? É que quando Deus chamou Abraão, Deus disse o que para ele? Sai da tua terra. E agora que ele estava naquela terra, estabelecida pelo seu pai, Deus diz ao seu filho Isaac: permaneça nessa terra. Porque o que eu vejo aqui é o seguinte: Abraão não tinha a menor pretensão de sair da sua terra, e Deus diz para ele: sai da sua terra. Isaac, vendo uma dificuldade, um momento de seca, falou: eu vou procurar o Egito, vou procurar o Nilo, lá é tudo verdinho. E Deus diz para ele: Isaac, não vai, fica. É engraçado que para alguns Deus vai dizer assim: sai. É preciso romper com o velho e se estabelecer no novo. Para outros Deus vai dizer como a Isaac: não, fica.
Porque se você está num caminho bom, você não pode sair dele. Para alguns que estão no caminho errado, Deus vai dizer, sai desse caminho e entra no caminho certo. Para outros que estão no caminho certo, mas tentados a sair dele, Deus vai dizer, não sai desse caminho pelo amor de mim mesmo, pelo amor de Deus. É engraçado isso. O que eu aprendo é que é preciso ter tanta fé para sair, quanto é preciso ter fé para ficar. É preciso tanta fé para você levantar da cama, da enfermidade, quanto é preciso fé para você ficar lá, sendo fiel a Deus, e não ver o milagre. Isaac precisou experimentar isso, a perseverança. Isaac aprendeu desde cedo, com a caminhada de Moriá, olha, vamos até o fim. Isaac aprendeu aqui, olha, não vou fugir dos problemas. Porque muitas vezes, quando as adversidades acontecem, a nossa tendência humana é fazer o quê? Fugir. Mas Isaac ouviu de Deus, Isaac, não foge. Fica. E eu acho interessante como Deus é carinhoso com Isaac, porque ele diz assim, olha, permaneça mais um pouquinho. Aguenta mais um pouco, Isaac. Quem sabe você está vivendo uma perspectiva de você querer sair. Você não está aguentando. E Deus vai chegar para você hoje e vai dizer assim, aguenta mais um pouco. Aguenta aí. Aguenta aí que eu vou te abençoar onde você está. Você não precisa sair para eu te abençoar. Eu vou te abençoar aí onde você está. Não corre não. Fica mais um pouco. Ainda que você esteja na seca, como era o caso de Isaac, fica mais um pouco. Isaac aprende então o valor da perseverança. E a gente, para viver no ano de 2013, vai ter que também aprender a ser perseverante. Gente, como nós vivemos numa época em que as pessoas não são perseverantes. Eu não sei como é que você está, se você já parou a leitura. A gente começou um plano de leitura anual da Bíblia. Não sei se você já parou no 5º dia, no 6º, no 7º. Mas é impressionante, se a gente for pensar quantos aqui já começaram alguma coisa e desistiram no meio do caminho. Você começa a ler um livro, para. Você começa a emagrecer, para. Você começa a ir na academia, para. Você começa a estudar inglês, para. Você começa a faculdade, para. O que Deus está ensinando para a gente? É preciso ir até o fim. É preciso aquilo que Eugene Peterson escreveu, uma frase, inclusive do Nietzsche. Uma longa obediência numa mesma direção. É isso que Deus estava ensinando. Perseverança. Ainda que você não sinta, continue em frente. É o que Deus está dizendo. Perseverança, a gente aprende com Isaac. Isaac precisou ser perseverante. É justamente pela sua paciência que ele aprendeu a arte da perseverança. As duas coisas estão profundamente ligadas. E em terceiro e último lugar, o que Isaac aprendeu e que nós podemos aprender para o nosso plano de voo? A mansidão. Gente, Isaac aprendeu a lidar com as perdas. Como no caso da sua mãe, ele aprendeu que chega uma hora que você perde mesmo. Só que Deus, o Deus que tira, é o Deus que repõe. Você perde alguma coisa, mas Deus também repõe com outra coisa. Aí você fala, não, mas qual o valor de uma mãe? É justamente por isso que a experiência de Isaac é tão traumática, porque ele perdeu a mãe. Mas ele perdeu e foi consolado com a sua mulher. Gente, o mesmo Deus que nos permite passar por perdas é o Deus que nos agracia com a reconstrução. Às vezes a gente perde algumas coisas e Deus nos dá uma segunda chance, uma chance de recomeçar. O nosso Deus é da segunda, da terceira, da quarta, da quinta chance. E o melhor que a gente faz é aprender a ser manso, a não entrar brigando, rachando, reclamando, porque é isso que a gente faz. Quando a gente passa pela perda, a nossa tendência é sair tentando atropelar. Ou ficar amargurado, ou ficar ressentido, ou ficar reclamando. Isaac me ensina a lidar com as perdas. Veja só o que acontece no capítulo 26. Gênesis 26, a partir do versículo 12. Olha essa história sobre Isaac na sua maturidade. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Naquela mesma terra que ele tinha ficado de seca,
que Deus disse para ele não sair, não fugir, Deus o abençoou ali. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus... Perdi aqui minha rede, por favor. Depois passa para mim ali, por favor. Vamos lá. Eu estava onde aqui? Espera aí, vamos lá. Na leitura. Pode passar, por favor, mais um. Isso. Aí, vamos lá. Eu estava no 14, né? Isso. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. E aí, vamos lá? Então Abimeleque pediu a Isaque. Abimeleque era o rei daquela terra. Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. E olha o 18. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitná. Isaque mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. O que você está percebendo de Isaque? Eu desconfio muito, viu gente, que Isaque era mineiro. Como o nosso amigo Adelson, que está aqui hoje com a minerada, como eu também. Porque lá em Minas a gente diz o seguinte, que o bom mineiro é aquele que dá um boi para não entrar numa briga, não é verdade? O bom mineiro, ele dá um boi para não entrar numa briga. Dizem até depois também que ele dá uma boiada para não sair da briga. Mas enfim, Isaque cumpriu a primeira parte do dito mineiro. Isaque, gente, era um pacificador. Ele não queria arrumar encrenca e arrumar briga. Ele começa a prosperar, vem o rei e fala: meu irmão, você está muito poderoso, está uma ameaça. Ele falou: tudo bem, eu saio. Ele abre um poço ali, acha água, e você imagina o que é um poço numa cultura antiga, onde você, tendo água, você tem tudo. Ele acha água, que equivalia a achar petróleo, e aí a galera vem e tope o poço. Não tem problema não, eu vou abrir outro. Aí ele vem lá, o pessoal da terra: não, essa água aí é nossa, você achou, mas é nossa. Ele falou: tudo bem, fica, eu vou para outro lugar. Ele chega lá, abre outro, o pessoal diz: essa água é nossa. Ele chega e fala: tudo bem, fica aí, eu vou achar outro lugar para mim. Algum lugarzinho eu vou achar para mim. O que você está aprendendo sobre Isaque? É que Isaque não é trouxa não, parece que ele é trouxa, né? Como o velho dito, né, que o pessoal diz, né, gentileza não gera gentileza, gentileza gera gente folgada. Mas enfim, poderia ser isso que a gente ia achar de Isaque. Ele é um banana. Mas não é isso que ele é. Sabe o que ele é? Ele é um pacificador. Ele é um cara que não gosta de briga. Ele é um cara que não encrenca. Ele é um cara que não fica até o fim ali com a faca no pescoço. Ele sabe abrir mão. E por que ele sabe abrir mão? Porque ele aprendeu com a morte da sua mãe que chega uma hora de perda. E que o mesmo Deus que tira é o Deus que também pode dar. Então a mão de Isaque estava sempre o quê? Aberta. Ele aprendeu. Ele falou: quer saber, eu vou brigar por causa de um poço. Eu abro outro. Não é verdade? Moriá. É por isso que essa é a minha esposa, viu gente? Moriá. Quando na hora H Deus brota da terra ali um cordeiro e surge um cordeiro para substituir Isaque. Gente, essa é a história de Isaque. O que nós aprendemos aqui é maravilhoso. Por quê? Porque quantas vezes a gente segue na vida querendo peitar as coisas, querendo conseguir as coisas na marra.
querendo forçar a barra, ou reclamando, ou ficando revoltado. E muitas vezes a nossa espiritualidade é assim. Eu estava vendo uma vez um programa na televisão, e aí passando o canal, chegou num programa religioso lá, e o pastor estava ensinando o sujeito a fazer a oração da revolta. Você tem que se revoltar, meu irmão. E eu fico imaginando, como é que é a oração da revolta? Será que é isso que Deus quer? Eu aprendo com Isaac que a minha vida está nas mãos dele. E a gente pode abrir mão. As nossas coisas, gente, a gente não é desse mundo. Nosso tesouro está no céu. A gente não pode ser tão apegado como a gente é muitas vezes às coisas. Tão desesperado. Ah, mas se eu perder isso? Isaac perdeu a sua mãe. E Deus lhe deu a sua mulher. A perda faz parte da vida. Isaac foi alguém preparado não só para o sucesso. E existe aquela frase brilhante do Augusto Cury, no seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, quando ele diz: bons pais preparam os seus filhos para o sucesso. Pais excelentes preparam o seu filho para o fracasso. Isaac foi alguém ensinado a lidar não só com o sucesso, mas com o fracasso e com a perda. Eu não sei se durante esse ano você vai experimentar a perda. É possível. Pode ser uma perda humana, pode ser uma perda financeira, pode ser a perda de um bem material. E o mais comum, a perda da paciência. Mas, na hora da perda, a gente pode olhar para Isaac e ver como ele era manso. Ele confiava plenamente em Deus. E sabe o que acontece? Olha só o final desse texto aí, que eu li, essa história dos reis que mandavam ele para um canto, os donos lá da terra que mandavam ele embora. Olha só o que aconteceu. Por aquele tempo, depois que Isaac se estabeleceu lá numa terra própria, veio a ele Abimeleque de Gerar. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem. Olha o discurso do cara. Isaac está lá. E te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. O que você diria? Cabra safado, deixa de ser hipócrita. Olha o que Isaac falou. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram o juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Gente, não tem nada que pague a paz. Você viver bem, você se relacionar bem com as pessoas. Isaac nos ensina isso. 3 coisas que Isaac nos ensina para o nosso plano de voo em 2013. Em primeiro lugar, para enfrentar o tempo, a demora, a espera, Isaac nos ensina o quê? Paciência. Segundo lugar, para enfrentar a adversidade, Isaac nos ensina a perseverar, a continuar, a aguentar mais um pouco. Continua em frente. Eu te trouxe até aqui, por que você vai sair do caminho? Terceiro lugar, para enfrentar a oposição, a provocação, a gente aprende com Isaac a mansidão. Paciência, perseverança e mansidão. Será que você precisa disso para o ano de 2013? Será que está faltando paciência? Será que está faltando perseverança? Ou será que está faltando mansidão? Ou será que está faltando os 3? Eu tenho a impressão que a história de Isaac, embora seja a mais curta de todos os patriarcas, embora muita gente ache que Isaac foi aquele cara, um filhinho mimado, que cresceu ali no colinho da mamãe. Não. Isaac é esse que aprendeu esses 3 segredos da paciência, da perseverança e da mansidão.
E principalmente, e eu quero terminar com isso, sabe o que eu vejo quando eu olho para Isaac? Como nenhum outro patriarca me ensina. Eu olho para Isaac e eu posso ver e me lembrar de quem? De Cristo. Porque Abraão ofereceu o seu filho por amor a Deus. Mas o nosso Deus ofereceu o seu único filho, como Isaac, por amor de Abraão e por amor de cada um de nós. Só que diferentemente do que aconteceu com Isaac, que na hora H Deus poupou, quando ele teve que dar o próprio filho, na hora H ele poupou, o cutelo desceu. E a Bíblia diz que esse é o Deus que não poupou ao próprio filho. Quando eu olho para Isaac, eu vejo o exemplo de Jesus. Orígenes, um dos pais da igreja, usando uma alegoria como lhe era de costume, disse que Isaac é um tipo de Cristo. Porque da mesma forma que Isaac levou a madeira para o seu próprio holocausto, Jesus também levou a sua madeira. Jesus levou a cruz para o seu próprio sacrifício. É por isso que todas as vezes que eu olho para Isaac, eu posso me lembrar. Isaac subindo Moriá, Jesus subindo o Calvário, como substituto, para morrer no meu lugar. Isaac, portanto, é aquele que dentre todos os patriarcas me ensina a olhar para Cristo. E as virtudes que eu vejo em Isaac são as virtudes que eu vejo em Jesus. A paciência, a perseverança e a mansidão. A Bíblia diz que Jesus é como um cordeiro, e que ele, como um cordeiro mudo, manso, quando apanhou e foi ultrajado, ele não revidou, porque ele era manso. É dos mansos que é a terra, não é daqueles que tentam conquistá-la à força. Que você possa aprender, que cada um de nós possa aprender, que a gente saia daqui hoje encorajado com a história de Isaac, entendendo que nesse plano de voo, que é o ano de 2013, Isaac pode ser de uma ajuda preciosa para você e para mim, na hora que a gente precisar desenvolver, em primeiro lugar, a paciência, em segundo lugar, a perseverança e em terceiro lugar, a mansidão. Mas principalmente, quando a gente se sentir sozinho e quando a gente desconfiar de alguma maneira do amor de Deus, a gente pode olhar para Isaac. E mais do que essas três coisas juntas, a gente pode lembrar de quem? De Jesus. Isaac é um tipo de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela história de Isaac, pela obediência de Isaac, pela mansidão, pela sua paciência, pela sua perseverança. Porque mesmo não sendo um protagonista, mesmo sendo um coadjuvante, mesmo ele aparecendo na história do seu pai e depois aparecendo na história dos seus filhos, mas nós podemos ver nele alguém que representa o próprio Cristo. Que o Senhor nos ajude no nosso plano de voo, que o Senhor nos ajude na nossa viagem ao longo de 2013, que a gente se lembre de Isaac e que a gente seja mais paciente, mais perseverante e mais manso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cá. A gente pode olhar para Isaac. E mais do que essas três coisas juntas, a gente pode lembrar de quem? De Jesus. Isaac é um tipo de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela história de Isaac, pela obediência de Isaac, pela mansidão, pela sua paciência, pela sua perseverança. Porque mesmo não sendo um protagonista, mesmo sendo um coadjuvante, mesmo ele aparecendo na história do seu pai e depois aparecendo na história dos seus filhos, mas nós podemos ver nele alguém que representa o próprio Cristo. Que o Senhor nos ajude no nosso plano de voo, que o Senhor nos ajude na nossa viagem ao longo de 2013,
Que a gente se lembre de Isaac e que a gente seja mais paciente, mais perseverante e mais manso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu sou, libertas em amor, libertas, somos um, libertas, sendo bom.